E à noite, nosso culto de adoração a Deus. Ah, tá ali, domingo. À noite, nosso culto de adoração a Deus. Amém? Mais algum anúncio? Não? Então, o irmão Ailton, por favor. Glória a Deus. Amém. Vamos estender as nossas mãos aqui para o irmão Ailton e vamos orar por ele para que Deus o abençoe cada vez mais. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está teu servo, Senhor. Esvazie-o de si mesmo e que ele possa pregar a palavra através do Espírito Santo e o use poderosamente nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Hoje é motivo de gratidão, porque eu posso até dizer que é um culto de ação de graças, que comemoramos, eu e minha esposa, 1 ano que estamos congregando em Só Vitória Church, então é motivo de alegria e nos sentimos honrados. Agradecemos a Deus esse privilégio, irmãos, de estar congregando aqui, em poder servir ao Senhor, e somos gratos por isso, e nós temos sido muito abençoados por isso, né? Então eu só tenho que agradecer ao meu pastor Márcio, a liderança do pastor Paulo, da pastora Luciana, a todos vocês que nos acolhem e nos acolheram muito bem aqui, sentimos em casa. Parece que nós estamos congregando aqui há 5 anos com vocês, isso é muito bom, né? Então vamos abrir aí as nossas Bíblias, na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Vou ler a partir do versículo 8. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem ainda não creram? E como crerão naquele de quem ainda não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, com os formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite o Senhor está perguntando para a igreja, como está a sua fé? Como você tem exercitado a tua fé? Como você tem absorvido os ensinos, a palavra que tem sido ministrada aqui nesse lugar? Do que você tem buscado dentro da palavra do Senhor e você tem praticado? Essa palavra, ela tem modificado a sua vida? Você tem tido progressos na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua atividade secular? Como você tem se portado diante das dificuldades do mundo? Sermos crentes dentro da igreja é fácil. Hoje nós aprendemos na escola dominical sobre disciplina. Precisamos ter disciplina também para estudar a palavra do Senhor. Precisamos ter disciplina para aplicar o que nós temos aprendido aqui neste lugar. Precisamos ter disciplina em todas as coisas que nós temos hoje. Tivemos disciplina dos nossos pais, umas vezes mais rígidos, outros mais liberais, outros até omissos na educação dos filhos. A gente vê aí muitos jovens hoje na Cracolândia, a serviço da criminalidade. Muitos pais foram omissos nesse sentido. Então, a disciplina, a correção, irmão, a autoridade,
está com os pais. Quem educa a criança é o pai, é a mãe. Não é a igreja, não é a escola. A escola é local para você adquirir conhecimento. E na igreja? O que nós estamos fazendo aqui? O que nós temos buscado? Em quem nós temos crido? Então, nessa noite, eu convido a você a mergulhar no texto bíblico. Como é que está o teu potenciômetro da sua fé? A fé, você só começa a distinguir naquilo que você vê? Ou você está aplicando ao texto bíblico que fala que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam? Então, quando nós esperamos no Senhor, a bênção ela chega. A nossa saúde ela é restaurada. A nossa vida é edificada. E nós conseguimos edificar, nós conseguimos transmitir, nós conseguimos contagiar, irmãos, todas aquelas pessoas que no momento da dificuldade estão paralisadas pelo medo, pela depressão, que é o mal do século. E nós precisamos estarmos atentos, estarmos solícitos, termos compaixão dos nossos irmãos. Aquele que está fraco, irmão, vamos lá, vamos buscar, vamos estender a nossa mão, vamos saber o porquê, o que aconteceu, vamos nos importar mais, vamos buscar ferramentas necessárias para trazer essa pessoa para cá, para esse aprisco, porque a palavra nos garante, irmão, onde está o Espírito do Senhor, há liberdade, e ainda há tempo de invocar o Senhor. A trombeta ela vai tocar a qualquer momento, nós não sabemos, mas precisamos estar preparados. Então, nessa noite, nós vamos nos preparar, vamos nos alimentar, vamos deixar o Espírito Santo nos moldar nessa noite, e nós saímos daqui revigorados pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O escritor, o autor da carta aos Romanos, é o apóstolo dos gentios. A nossa igreja foi muito feliz em estudar o livro de Atos. O apóstolo Paulo, 50% do Novo Testamento está com ele. A carta aqui aos Romanos está classificada nas suas grandes epístolas. Então, quando vocês forem estudar futuramente, as cartas paulinas elas estão classificadas em grandes epístolas, primeiras epístolas, epístolas da prisão e as epístolas pastorais. Fica muito mais fácil de você compreender o texto bíblico. Então, quando Paulo escreve aos Romanos, e é algo também que a gente gosta de desmistificar, porque o apóstolo Paulo e nem o Pedro foram em Roma. Não foram os fundadores da igreja de Roma, como muitos dizem aí. E eu vou mostrar aqui no texto bíblico uma curiosidade, que é sempre bom, né? Apesar que na escola dominical e no estudo bíblico a gente consegue fazer isso, mas sempre na pregação também é muito bom ter essas curiosidades. Eu convido vocês a abrirem aí o Evangelho segundo escreveu Marcos. Louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 15, 21. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 15, 21, que diz assim: E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo que levasse a cruz. Essa passagem, Simão Cirineu carrega a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós vamos voltar lá para Romanos, capítulo 16, versículo 13. Olha o que a palavra aqui nos revela. E isso é muito importante nós estudarmos. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe é minha. Rufo era filho de Simão Cirineu, um dos líderes que estavam à frente da igreja de Roma. Então cai muito mito aí dizendo que Paulo ele foi para Roma para morrer, ele foi preso, ficou lá. Pedro também foi lá só para morrer. Então não fundaram a igreja, né? Ou muitos querem dar cargos eclesiásticos a ele, coisa que a palavra não nos garante. Mas voltando aqui ao texto bíblico que fala, Romanos 10, no versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O intuito de o apóstolo Paulo escrever essa carta aos Romanos, que era a nação dominante naquela época, e eu sempre falo,
existe uma cronologia bíblica, nada está solto. A quem veio aqui, quem está por dentro dos estudos bíblicos da nossa igreja, nós estudamos aqui o livro de Daniel, e aquela estátua que representava as nações dominantes da antiguidade, como o Império Babilônico, o Império Grego, o Império Medo-Persa e o Império Romano, que era a base daquela estátua, do sonho de Nabucodonosor. E viu uma pedra que vinha do céu e destruía, dinamitava aquela estátua. E dentro da cronologia bíblica aparece o Império Romano. Durante 1500 anos foi uma nação dominante. E também foi utilizada por Deus para expandir o Evangelho. E nós vimos lá em Atos, quando houve a dispersão da igreja primitiva, as estradas, né, a segurança. O Império Romano ele não se importava muito com a questão religiosa dos judeus. E isso facilitou a propagação do Evangelho. Mas lá existia um panteão de deuses. Os imperadores romanos eram considerados como divindades. E Paulo começa a escrever para esse povo, como nós vimos no Evangelho segundo escreveu Marcos, porque o romano ele era meio prolixo. Ele não gostava muito de ler. Então o Evangelho de Marcos é considerado o Evangelho de ação. Em cada momento do ministério do Senhor Jesus, ele colocava logo a seguir, após, em diante. E aqui ele começa a falar a respeito dos judeus, a respeito da justiça, a respeito do que eles estavam crendo estava errado. Mas existia um homem que veio a este mundo na plenitude dos tempos. Ele foi ali crucificado, levou o meu e o seu pecado. Foi escolhido para quê? No momento oportuno, desfazer as obras do inimigo e nos garantir a salvação. E a palavra fala desse homem, que há 2000 anos atrás dividiu a história, antes dele e depois dele. Não importa o que muitos tentem desmistificar o Jesus, e nós sabemos a qual Jesus nós servimos aqui. Nós não servimos ao Jesus histórico, nós servimos ao Jesus que veio nesta terra, curou, libertou, ressuscitou mortos, batiza com o Espírito Santo e nos garante a vida eterna. Nos garante uma qualidade de vida que nenhuma outra divindade pode, irmãos, fazer. Quando ele fala, eu sou o caminho, ele fala somente através dele. Não há outro nome no céu, na terra e debaixo da terra que nos garante a salvação. E nesse momento nós não podemos ficar calados. Estamos vivendo um momento impactante da nossa sociedade, porque querem nos calar, querem deturpar o Evangelho. Tem se levantado homens que têm colocado sofismas, têm colocado pessoas levadas ao engano. E nós precisamos, irmão, alicerçar a nossa fé. E eu louvo a Deus por este lugar, irmãos, porque nós somos privilegiados de estudar a palavra de Deus. Não aqui existem catedráticos ou doutores em divindades, não. Aqui tem homens e mulheres comprometidos com a sua palavra. Falhos sim, que nós somos falhos, mas nós somos aplicados em explicar para você o que é a palavra de Deus, o que ela nos garante para aumentar a nossa fé. A nossa fé não é em vão. A nossa fé ela está alicerçada, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós não viemos aqui às terças-feiras para fazer número, irmão. Nós não estamos aqui domingo pela manhã na escola dominical para falar que nós somos bonitos, não. Nós não estamos aqui no domingo para cumprir uma função social, aqui não, porque aqui não é clube social, aqui é o local da casa de Deus, onde nós levamos o seu nome, onde Ele ordena a bênção, e Ele escolhe eu e você para fazer a sua obra. Nós não podemos nos calar, é isso que a palavra fala nessa noite e nos garante, porque a Escritura diz no versículo 11, todo aquele que nele crer não será confundido, porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Não há diferença. Quanto tempo de crente você tem? Ele não está falando que você é um privilegiado por ter nascido num berço evangélico, não. Eu não nasci num berço evangélico. Mas a graça, 27 anos depois de eu ter nascido, ela me alcançou. E hoje Ele me dá essa oportunidade. Por mim mesmo, irmão, não estaria aqui. Poderia estar fazendo outras coisas, como quando jovem, quis ser jogador de futebol,
realizei um sonho de jogar no Maracanã, aos 13 anos, joguei no infantil do Botafogo. E era bom, fui bom de bola, viu, Léo? Você fica olhando para mim, mas eu fui bom de bola. Mas todos serão jogadores de futebol? Não. Uma curiosidade, pastor, já lutei taekwondo. Eu tenho uns golpezinhos meio... não estou de bobeira, não. Estou pensando que... eu aprendi taekwondo também. Mas eu não segui. Poderia ter seguido qualquer outra profissão. E trabalhei numa televisão, fui produtor de TV aos 19 anos. Tinha uma função, assim, irmão, excelente. Financeiramente tranquilo. Mas Deus me tirou daquele lugar. Me tirou da zona de conforto e falou assim, olha, eu vou te usar na palavra. Eu tinha raiva de crente, eu não gostava de igreja, tinha ojeriza a folheto de evangelismo, eu zombava do evangelho, eu não queria saber de nada disso. Mas chegou o momento que o Senhor falou assim, agora você vai estar no tratamento comigo. Aí ele começou a moer, ele começou a moldar, a preparar, a amassar o vaso da maneira que ele queria. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui. Então eu sou prova viva de que, se você crer, você não será confundido. Porque aonde nós passamos, irmão, não importa a roupa que você está, as pessoas identificam, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. O povo de Deus, ele tem que ser alegre, ele tem que ser espontâneo, as pessoas têm que sentir o nosso bom perfume, porque a ovelha, irmão, tem cheiro de ovelha. Logicamente, você tem que tomar um banhozinho. Cuidado do seu visual, lógico, mas a ovelha de Cristo, ela tem um cheiro peculiar. A outra ovelha, ela vai querer estar perto de você, e vai falar assim, poxa, mas Jesus fez tudo isso na sua vida, eu também quero que Ele faça na minha. E o Jesus que nós servimos, Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E nós somos provas disso, irmão, que nós estamos aqui hoje porque no momento da nossa caminhada, nós ouvimos a voz do Senhor. E Ele fala assim, você é meu. Nenhuma condenação há. O preço já foi pago na cruz do Calvário, você não deve nada. O inimigo ele pode te acusar de todas as formas, mas você é meu. O maligno ele não pode te tocar, mas se você estiver dentro da vontade do Senhor, louvado seja Deus. No versículo 13 ele vai falar, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em qual momento da nossa caminhada nós temos invocado o nome do Senhor? Invocar o nome do Senhor na tranquilidade, na bonança, na prosperidade, é fácil. Mas quando você não tem o dinheiro para pagar o aluguel, a pagar uma conta de luz, você não tem um arroz em casa, você não tem nada para oferecer para os seus filhos, você não tem a quem recorrer, o que você faz? Geralmente você vai na sua força, vai tentar dar o seu jeito, mas as portas se fecham. Qual é a atitude que você vai tomar? A quem você vai recorrer? E o Senhor está falando, irmão, nessa noite, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque ainda há tempo, e o tempo é agora, o tempo é hoje. E eu quero falar para você na live, de repente a tua dificuldade, o teu momento, a tua desesperança, o momento de invocar o Senhor é agora, porque Ele consegue modificar esse quadro, porque o inimigo ele só tem duas manias na nossa vida, irmão, ele vai se levantar e ele vai cair em nome de Jesus. O Senhor, Ele quer te abençoar. Nós ouvimos há poucos dias a pastora falar sobre o sermão das bem-aventuranças. É o estar abençoado daqueles que se propagam, aqueles que estão na presença do Senhor. Você é um bem-aventurado. Mesmo quando te perseguem, mesmo quando caluniam você, quando você é vituperado, quando você é injuriado, você é um bem-aventurado. Sabe por quê? Os profetas antes de nós também foram perseguidos. E por que nós não vamos ser? A recompensa ela é certa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Passamos uma semana difícil. Você foi atingido por alguma coisa? Alguma mazela? Alguma dificuldade que te paralisou?
Se você hoje está aqui, irmão, porque a palavra de Deus se cumpriu. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais para as coisas que Deus tem feito. Nós não temos noção do que é o mundo espiritual. E nós estudamos na escola bíblica o que é sobre o discernimento de espírito. Muitos querem o discernimento de espírito. Eu tiro por experiência própria, irmão, eu já tive esse negócio. Você não dorme. Você não tem paz, no sentido porque a carência do mundo é tão grande que você tem que ficar em alerta 24 horas por dia. Quanto menos você espera Deus dar alguma coisa e você começa a orar por aquela pessoa que você nem conhece. E eu tive uma experiência dessa. Eu sonhei com uma pessoa que estava num caixão. Tinha o rosto torto, aqui tudo preto. Era uma senhora, eu nunca vi aquela mulher. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E no dia seguinte, pastor, eu vi aquela mulher. Eu indo trabalhar. O que é que eu fiz? Eu fiquei calado. Nesse dia eu não consegui trabalhar. Me deu uma dor de cabeça que não tinha dipirona. Eu tomei 200 gotas de dipirona e não melhorava. Passei mal. Fui para o pronto-socorro, pressão normal. Minha pressão é baixa. Não tinha nada, a coisa era espiritual. E eu só via aquela coisa daquela mulher na minha mente. Eu falei, Senhor, me perdoa, me dá oportunidade. Se ela se encontrar comigo amanhã, eu vou falar do que o Senhor falou para mim. E no dia seguinte, na hora que eu saí para trabalhar, encontrei com aquela mulher. Eu falei assim, minha senhora, bom dia. Posso orar pela senhora? Não vou lhe assaltar, não. Eu vou orar pela senhora. Pode orar sim, meu filho. Inclusive, eu estou indo para o hospital agora, que eu vou fazer uma cirurgia de varizes. Eu falei, amém. E orei por aquela mulher. 10 dias depois, encontrei a mesma senhora na rua, no mesmo horário que eu saí para trabalhar. Ela do outro lado da rua falou assim, meu filho, a tua oração, olha, Deus respondeu. Fiz a cirurgia, já estou aqui pulando de alegria, não senti nada. Louvado seja o nome do Senhor. E ela não era evangélica, não. Mas nós precisamos falar da palavra do Senhor. Cuidado com aquilo que você pede, irmão. Exercer o ministério, seja da palavra, seja qualquer coisa na igreja, é uma responsabilidade, porque você está levando o nome do Senhor. Não precisamos ficar soberbos, temos que deixar Deus trabalhar na nossa vida. Os dons estão aí, é só você pedir. Na medida que você buscar, na medida da tua intimidade com o Senhor, Ele vai te dar. E nessa noite Ele está falando aqui, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como é que fica isso? Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em Atos, no capítulo 8. Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 26. Fala assim, e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e que se assentasse. Muitos estão nessa condição desse eunuco. Pegam a Bíblia e não entendem o que está sendo lido. Quem vai pregar essa palavra? Quem vai apresentar esse Jesus? Que realmente ele fez todas essas coisas? Nós estamos estudando o livro de Isaías aqui. Nós estamos vendo que todas as profecias já se cumpriram no passado, estão se cumprindo e ainda vão se cumprir. Mas se ninguém pregar, como é que a gente vai entender? Se você não se colocar à disposição, ou você pode fazer um curso teológico e você vai guardar tudo para você. Você não vai dividir. Eu paguei, mas eu dou de graça. Esse é o preço, irmão. A recompensa, primeiro, é que os irmãos entendam daquilo que eu estou ministrando.
E segundo, aquilo que Deus tem me proporcionado na medida que eu estou me colocando em fazer a sua vontade. Tem dia que eu não estou afim, irmão, eu sou humano. Tem dia que eu não estou aguentando. A pressão é muito grande. Mas eu falo, Senhor, não deixa eu fazer a minha vontade. Eu quero fazer a tua vontade. E Deus tem dado graça, irmãos. Deus tem proporcionado momentos ímpares na minha vida. Seja na minha atividade profissional, onde eu tenho oportunidade de levar essa palavra. Em todos os momentos, todos os dias da minha caminhada, Deus tem aberto portas aonde eu posso ministrar essa palavra. O evangelho tem sido pregado. E muitas pessoas estão com dúvidas. Por quê? Estão presos, irmão, a fontes duvidosas. Estamos passando por um momento político difícil. E nós estamos vendo aí uma liderança bater de frente lá com a liderança de São Paulo para o quê? Destruir a imagem daquela pessoa. E o evangelho ensina isso. Cadê o fruto do Espírito? Cadê a longanimidade? Cadê a mansidão? Cadê esse fruto do Espírito? Mas é uma grande liderança. Qual é a diferença dessa liderança para nós, irmãos? Nenhuma. A diferença é que nós estamos aqui aguardando o chamado do Senhor. Se o Senhor mandar você falar, você fala. Se o Senhor mandar você ficar calado, você fica calado. Se o Senhor mandar você ir naquele local, você vai, porque você vai no nome do Senhor. Você vai respaldado. Nós temos uma cidadania terrena, mas também nós temos uma cidadania celestial. Miserável homens que somos, se nós esperarmos as recompensas somente nesta vida, irmãos. Aqui nós estamos de passagem. E nós estudamos aqui, o Senhor ele vai voltar. E na palavra de Deus, hoje a gente vai meditar nisso aqui. Ele fala, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Bem-aventurados sois, se vocês forem pacificadores, que vocês promovam a paz. Que sejam conciliadores. Eu sempre falo, qual é a sua opinião? Qual é o teu posicionamento? Primeiro o que o texto bíblico fala, depois a sua opinião, de acordo com o texto bíblico. Isso é ser pacificador. Isso é você não chegar lá e colocar mais lenha na fogueira. Não, você vai ouvir as partes, mas você vai estar com a verdade. A verdade, irmão, ela liberta, mas a verdade também ela constrange. O texto bíblico, ela vai lá no fundo, na divisão da alma e do espírito. E ela vai começar a proporcionar algo dentro de nós. Lembra dos discípulos que estavam no caminho de Emaús? Havia 3 dias que Jesus tinha morrido. E Jesus se manifesta a eles ali e caminha com eles. E falou assim, poxa, mas até agora Jesus morreu, não aconteceu nada. E tem muito crente que está assim hoje. Jesus morreu há 2000 anos atrás, ressuscitou, mas minha vida, só o sangue, não acontece nada. Está tudo parado. É o crente, o óleo está ruim, ó vida, ó dia, ó céu. Culpa todo mundo, mas ele não é culpado, ele não busca. O que está vendo? Aí Jesus fala, mas vem cá, não convinha que o Cristo padecesse, assim como falou na lei, nos profetas? E chegou um determinado momento e falou assim, Senhor, fica conosco aqui, já está tarde. Vamos comer alguma coisa, fica aqui conosco. Aí Jesus pega o pão, abençoa, parte o pão. Quando eles viram aquele movimento, eu já vi esse movimento em algum lugar. Quando eles olham, o Senhor se apartou deles. É preciso o Senhor se manifestar na nossa vida para saber que Ele é o Senhor. É preciso nós esperarmos uma vez por mês aqui na ceia do Senhor para o partir do pão, para a distribuição do vinho, para nós lembrarmos do seu sacrifício? Aqueles discípulos ficaram, e agora? Ainda ficaram com dúvida. O Senhor ressuscitou, apareceu para os seus discípulos e deu uma ordenança, fique em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder, para fazer a minha obra. O chamado, irmãos, é para todos. Todos aqui são chamados para fazer a obra de Deus. Mas tem
funções da igreja que são específicas. Precisamos ter um pastor. Todos são pastores aqui? Todos são mestres? São doutores? Profetizam? Não. Mas o Espírito Santo que capacita é o mesmo. E nessa noite, irmão, na medida que nós estamos lendo a palavra de Deus, o Senhor está modificando algo dentro de nós. Ele está nos chamando à responsabilidade. E você sabe a qual chamado o Senhor já te chamou. Basta você continuar. Ah, mas não sou eu. Ah, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas você começa a fazer tudo aquilo que o Cristo falou. Tudo aquilo que está falado na sua palavra. Você tem a sua vida devocional, a sua vida de oração. Você começa a exercitar a sua fé. O homem tinha um filho lunático, né? Devido às fases da lua, que se acreditava no passado, o menino tinha uns problemas, era demônio. Há quanto tempo acontece isso? Desde criança, Senhor. Teus discípulos, não conseguiram. Aí o Jesus fala assim: até quando estarei convosco? Vocês estão vendo todos os dias os sinais que eu tenho feito e vocês não conseguem fazer? Nessa noite o Senhor fala para mim e para você: eu quero aumentar a sua fé, para você desempenhar os mesmos sinais maiores do que eu fiz. Nessa noite, o Senhor está chamando eu e você a esse ministério, a essa responsabilidade. Façamos como aquele homem: Senhor, aumenta a minha fé. E a pergunta que o Senhor faz nessa noite: tu crê que eu sou capaz de mudar esse quadro? Tu crês que eu posso tirar esses demônios? Tu crês que eu posso mudar o quadro da tua vida? Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero crer que o Senhor é suficiente para fazer tudo aquilo mais, poderosamente mais do que eu penso, do que eu sonho e daquilo que eu espero. Senhor, aumenta a minha fé. Precisamos ter essa humildade, irmãos. Nós estamos aqui para aprender. Eu aprendo com você, você aprende comigo, e assim nós vamos caminhando. Aqui não há ninguém superior. Aqui há pessoas que têm responsabilidade. E eu repito, eu faço um convite: vem à escola dominical, irmão. Vem à escola dominical. Prestigie a sua igreja. Prestigie o estudo bíblico. Porque o que está sendo ministrado aqui, irmão, tem lugar que não faz isso não, viu? Não dá essa oportunidade não. Você só pode participar de um estudo bíblico se você for obreiro. Se você tiver carteira de membro. E olhe lá, hein? E é um estudozinho raso. Mas aqui, você pode pegar aí na live os estudos que a Só Vitória Church tem dado. É de nível teológico superior, irmãos. Isso eu posso falar. Você não encontra texto bíblico o que tem sido ensinado aqui neste lugar. Tem amigos meus que falam assim: como é que pode vocês lá, uma igrejinha pequena daquela, dar estudo com tamanha profundidade? Eu falei: claro, nós temos intimidade. Nós estudamos, nós buscamos. E o Senhor, Ele acrescenta, Ele dá. Agora, o maná, irmão, está para todo mundo comer. Você quer comer desse maná? Então venha, participe. Está disponível para você. Louvado seja Deus. Aí quando fala aqui, no versículo 15: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Hoje eu falei na escola dominical e vou voltar a falar. Quer mexer com a honra de Deus? Você quer mexer com a honra de Deus? Deturpa o texto bíblico. Prega errado. Distorce tudo que está aqui, acrescenta ou diminui. Vê lá em Jeremias, ele fala: Jeremias, o que tu tens aí? O que tu vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Já estamos na primavera, né? Então, viste bem, Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir. Isaías vai falar o quê? Vamos lá olhar o texto, eu vou até parafrasear aqui, né, pastor Paulo?
até ali ajudando. Eu só estou com saudade de terça-feira, mas infelizmente eu tenho que trabalhar, tenho que estudar, tenho que me capacitar, então eu estou impedido. Mas quando tiver um feriado aí, eu vou me colocar novamente à disposição. Mas de vez em quando eu assisto lá, que eu estudo online, aí fico lá olhando. Isaías, no capítulo 55, versículo 10, Isaías 55, 10, fala assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Quão formosos são os pés que anunciam coisas boas, evangelho, boas novas, é novidade. Quão formosos são os pés que levam essa palavra. Quão formoso é você, eu, que nós levamos essa palavra. Quão formosos somos nós, que somos capacitados, escolhidos, selados pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Quão formosos nós somos e privilegiados de estar nessa noite aqui, fazendo a obra de Deus, louvando, adorando e glorificando o seu nome. Essa palavra, ela não volta vazia. Ela vai cumprir e vai prosperar. Ela vai ser bem-sucedida naquilo que o Senhor determinou. Muitos distorcem o texto que só querem a prosperidade financeira, e o Senhor não está falando isso. Você vai ser bem-sucedido aonde o Senhor te colocar. Você vai prosperar. Lembra do Silvio Santos? Falam dele aí. Ele era judeu, mas ele trabalhou. Ele vendia capa de título de eleitor, vendia caneta. E o homem chegou aonde ele chegou à custa de trabalho. Ele confiava no Deus, independente de ele ser judeu, mas ele confiava num Deus. Ele tinha uma dinastia, ele tinha uma descendência. O seu tetravô foi um homem que colocou as finanças em dia de Portugal e da Espanha. O DNA que tinha dentro dele, olha o que aconteceu. Imagine nós, que somos escolhidos do Senhor, quando essa palavra entra no nosso coração, ela não vai voltar vazia. Essa palavra, ela vai começar a acender algo dentro da gente. Ela vai começar a nos deixar inquietos. Vai começar, como nós ouvimos no louvor, por todo lado. Eu sou abençoado. Você vai para a direita, você vai ser abençoado. Você vai para a esquerda, você vai ser abençoado. Você vai para frente, você pode até recuar, mas você é abençoado, porque o Senhor dos Exércitos está com você, por todos os lados. A redoma do Senhor está por todos os nossos lados. É isso que a palavra fala, que vai prosperar naquilo que Ele enviou. E o Senhor está falando nessa noite. Essa palavra, ela não volta vazia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Voltando ao texto de Romanos, no capítulo 10, versículo 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? A gente já passa por situações, eu já passei por algumas, certos pregadores, daqueles sapatinhos que brilhavam, né? Parecia que tem um espelho. Aí o camarada acabava de pregar: pastor, vou te dar o meu esboço, está muito bom, essa pregação foi excelente, toma aqui meu esboço, ainda assinava, ainda dava autógrafo. Não. Quando a palavra fala aqui, nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Não importa, irmão, a quantidade de pessoas que estão ouvindo o que você tem falado. Você pode estar falando para uma pessoa, pode não ter ninguém ao teu redor que você acha que não está te ouvindo. Não se preocupe não, sabe por quê? Quem dá o crescimento é o Espírito Santo do Senhor. Essa palavra, ela não volta vazia.
Não sou eu que tenho que convencer quem está aqui nessa noite ou quem está na live. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O que eu tenho que fazer é a vontade do Senhor. Pode estar chovendo, eu tenho que fazer a obra de Deus. Eu posso ter dificuldade no meu trabalho, mas eu tenho que fazer a obra de Deus. Eu posso estar com uma dificuldade por um momento assim, a minha dificuldade ou até a minha incredulidade pode estar me paralisando, mas eu não posso, eu preciso avançar, porque nós somos soldados invasores da trincheira inimiga. O Senhor nos chamou para avançar e não para recuar, porque a palavra de Deus fala lá em Lucas 9,62 que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto, não é digno do reino de Deus. O Senhor está às portas. E aqui tem sido ensinado, eu sempre falo, irmãos, a trombeta vai tocar. Mesmo que o pastor Paulo não ensine o chofar ainda, mas a trombeta vai tocar. Outro dia eu botei a trombeta lá no grupo, as pessoas ficou com medo. Ninguém curtiu. Aí eu falei, não é a volta de Jesus não, gente, é a lição da EBD. Ninguém curtiu, olha o medo. Não pode, irmão, que isso? Meu Deus do céu, eu até parei, falei, vou botar o plantão da Globo de novo, para ver se dá uma sacudida do grupo. Mas então, Jesus ele está às portas, e o Senhor tem falado aqui, nesse púlpito, nessa igreja, naquele grande dia, Ele vai falar, vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos tenho preparado antes da fundação do mundo. Mas existe uma cronologia, irmãos. O sexto evento, vão ser abertos os livros, e o livro da vida. E vai chegar lá, um pregador famoso, aí o anjo vai falar assim, Senhor, o nome dele não está aqui. Está aqui não. Pô, mas Senhor, o teu nome eu preguei para milhões. Eu tinha milhões de seguidores no Instagram, no Facebook. Eu fazia cruzadas evangelísticas. Eu doava caminhões e mais caminhões de alimentos. Curei muitas pessoas do teu nome. Como é que meu nome não está aí? Aí o Senhor vai falar assim, não vos conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pô, mas ele não fez? Fez. Mas existe uma coisa chamada religiosidade. Se você vir na escola dominical, você sabe o que é isso. Religiosidade, você faz no automático. Você vira um crente misticismo, cheio de mandingas. Não vos conheço. Mas naquele dia, poxa, lá na igreja, eu preparava as cadeiras. Eu sentava ali na portaria, ninguém dava nada por mim. Entendeu, irmã? Para quê? Ninguém me olha. O Senhor está olhando. Ele sabe da tua dificuldade, Ele sabe da tua limitação, Ele sabe o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Mas o que eu falo para a irmã é o seguinte, faça só aquilo que Deus mandar. Aí a irmã vai ver o que é que Deus vai continuar fazendo na sua vida. Não se alegre, porque os demônios são sujeitos pelo nome que você dá lá à sua autoridade. Não. Se alegre antes que os vossos nomes estão escritos lá no céu. O que for ligado aqui na terra, em concordância com a palavra de Deus, em concordância com a sua liderança, vai ser ligado lá no céu. Se você não está de acordo com a sua liderança, irmão, não vai ser ligado, não adianta. A oração do Pai Nosso, perdoai a quem o quê? Nos tem ofendido. Se você não perdoa a dívida de quem te deve, como é que você quer ser abençoado? Não vai, está perdendo tempo. Então hoje o Senhor está colocando na nossa mente aqui e fala, nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Pregue, louve, ore, faça a diferença nessa geração. Não importa se você tem uma Bíblia de estudo ou se a sua Bíblia é aquele tijolinho pequeno, não importa. O que importa é que você precisa pregar essa palavra.
Coloque louvores na sua casa, coloque louvores no seu carro. Você que trabalha com aplicativo, coloque louvores. Faz a diferença na vida que você nem imagina. Ultimamente, eu só ando de Uber mesmo, porque, né, minha locomoção. 80% dos motoristas que eu solicito, pastor, são evangélicos. Estavam na igreja. Hoje estão em casa, na Igreja Cristo em Casa. Por algum motivo eles se afastaram. E um deles hoje está assistindo a live que eu convidei ele. Então quero falar para você o seguinte: ainda tem lugar para você aqui nesse aprisco. Essa palavra, esse sacrifício que o Senhor fez, foi para que eu e você, irmão, nessa noite estivéssemos aqui. E o Senhor te chama pelo teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Não é pela palavra do pastor, não é pela palavra da sua liderança. Ouvir é diferente de escutar. De repente você escuta algo errado, e você passa adiante mais errado ainda. A palavra é muito clara. A fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Como é que está a sua intimidade com a palavra de Deus? Como é que está a sua intimidade com o Senhor, a sua vida de oração? Como é que está o seu serviço na obra de Deus? Você tem testemunhado do que Deus tem feito aqui neste lugar? Você tem testemunhado do que Deus tem feito na sua vida? É a pergunta que o Senhor faz nessa noite. Essa fé ela só vai aumentar quanto mais você ouvir essa palavra. Quanto mais você tiver intimidade com o Senhor, o teu compromisso com Ele vai aumentar, a sua credibilidade com Ele vai aumentar. Você vai orar e as pessoas vão ser curadas. Você vai lançar uma palavra de vitória e a palavra vai acontecer, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, ela vai prosperar naquilo que o Senhor determinou a fazer. E não vai mandar o anjo, ele vai falar eu e você para fazer. Então, nessa noite, assuma esse compromisso com o Senhor. Que essa palavra, irmãos, esteja aí, ó, queimando no teu coração. Que você saia daqui disposto a fazer a obra do Senhor, porque você tem valor. O Espírito Santo de Deus se move em você. Você tem valor. O preço já foi pago, você não deve nada. Então, continua nessa caminhada, continua naquilo que o Senhor te chamou, e Deus, você vai ver aonde é que Ele vai te levar. Eu quero orar por você, eu quero orar por você que está na live. Como é que está a sua fé agora? Diminuiu ou sua fé aumentou? Você vai sair daqui com vontade de continuar fazendo a obra de Deus ou você vai recuar? Eu quero orar por você que está em casa. Eu quero falar para você o seguinte: essas correntes agora vão cair em nome de Jesus. Todas essas amarras, todas essas palavras de derrota, irmão, vai cair por terra em nome de Jesus. Ele deixou a sua palavra para que nós tenhamos vida e vida com abundância. E aqui nós somos uma igreja atuante. É uma igreja que ora. É uma igreja que intercede. É uma igreja que está fazendo a diferença nessa geração. São homens e mulheres, jovens, que têm feito a obra do Senhor. Eterno e soberano Deus, te agradecemos, Senhor, por essa noite, por este dia consagrado a Ti, Senhor, onde nós temos o privilégio de ouvir a Tua palavra. Senhor, nós saímos daqui cheios, revigorados, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Tua palavra, Senhor. E nessa noite nos colocamos diante de Ti, diante deste altar que leva o Teu nome, Senhor. Usa-nos da maneira que Tu queres, meu Senhor da glória. Envia-nos aonde Tu queres, Pai. Aumenta a nossa fé. Ah, Senhor da glória, que alegria é continuar fazendo a Tua obra, meu Senhor da glória. Aqui nós não olhamos a nossa dificuldade, nós não olhamos nem para a direita nem para a esquerda, mas nós continuamos prosseguindo para o alvo, que nós somos escolhidos por Ti, meu Senhor. Nessa noite, renova, Senhor, a nossa capacidade, renova a unção, meu Senhor, unção de ousadia,
que nós tenhamos aquela intrepidez. Nós somos soldados invasores da trincheira inimiga, Senhor. Que nós possamos continuar impactando esta geração, porque nós servimos a um Jesus que cura, que salva, que liberta, que nos batiza com o Espírito Santo e nos leva para o céu. Abençoa, Senhor, as famílias que estão através da live, Senhor. Vidas que precisam ser transformadas pelo Teu nome, Senhor. Cubra com o Teu sangue, meu Deus. Que elas tenham novidade de vida, Senhor, e que no tempo oportuno elas entram por essas portas e venham testemunhar do Teu poder. Te agradeço, Senhor, pela nossa liderança do nosso pastor Márcio, Senhor. Te agradeço pelos nossos pastores. Te agradeço pelos nossos líderes, Senhor. Homens e mulheres que estão aqui nessa noite para Te servir em espírito e em verdade. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e vai continuar fazendo em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui nesse lugar. O povo acreditou, o povo profetizou e a vitória veio em nome do Senhor. Vejo que a vitória do Senhor é pela fé, está chegando aqui nesse lugar. O povo acreditou, o povo profetizou e a vitória veio em nome do Senhor. E essa casa será chamada casa de oração. E essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado que a Tua palavra traz, Senhor, o entendimento. A Tua palavra nos mostra que o Senhor tem o controle da nossa vida. A Tua palavra nos incentiva, a Tua palavra nos motiva. As Tuas palavras, ó Deus, traz em nosso coração um aumento de fé. E nessa noite, com toda certeza, sairemos daqui, Senhor, renovados. Ó Deus, com a nossa fé aumentada. Todo coração, Deus, que recebeu essa palavra, Deus, transborde fé para confiar, ó Deus, e acreditar na Tua mão forte, para mudar, para transformar, para dar vitória para o Teu povo nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus. Que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de respostas, uma semana de confirmação. Oh Jesus, obrigado, Senhor. Nos leva em segurança, Deus. Nos dê um retorno para o nosso lar em paz. Que nós sejamos invisíveis aos olhos do inimigo. Que nós tenhamos a paz que excede todo entendimento. Que a Tua palavra nos traz todos os dias neste lugar. Te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo sejam sobre sua vida, sejam sobre sua família, não somente no dia de hoje,
mas para todo sempre. Quem crê e recebe, diga amém. Aplauda o Senhor. E essa casa será chamada casa de oração. E essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.